Enquanto houver família sem comida na mesa, crianças nas ruas e jovens sem esperança, não haverá paz. Havia 3 reuniões em que o G20 não aprovava documento porque não tinha consenso. E nós conseguimos juntar na mesma mesa Biden representando os Estados Unidos, o primeiro-ministro Modi representando a Índia, o Xi Jinping representando a China, o Olavo Scholz representando a Alemanha, o Macron representando a França. Muita gente que não se dá bem para que a gente discutisse entre os governos mais importantes do mundo a questão da fome e da pobreza. Conseguimos passar também a questão da governança global. É preciso mudar o sistema de funcionamento da ONU. E depois a gente resolveu colocar também a taxação dos super ricos, 2% de 3 mil pessoas que detêm uma fortuna de 15 trilhões de dólares. Certamente que essa gente não vai sentir nada tirando 2% do imposto de renda dela. E isso entrou na pauta, o que era impossível imaginar que fosse aprovada. A verdade é que nós conseguimos, por consenso, aprovar essas 3 coisas extremamente importantes. We promised to eliminate extreme poverty and hunger until 2030. However, far from falling at the necessary pace, hunger and poverty are growing. If all the efforts made over the past decades to combat hunger and poverty have proven insufficient, a new approach is necessary and urgent. With Brazil chairing the G20, President Luiz Inácio Lula da Silva convened a task force to consider actions to change this reality. 5 reports were produced by international organizations with a clear diagnosis. Although the evidence strongly favors large-scale public programs and policies against hunger and poverty, the international community's support is increasingly oriented towards small pilots and a temporary project, leading to a fragment and a challenging scenario. And the world needs more, much more than that. And I welcome the Hunger and Poverty Alliance being launched by President Lula. Hunger has no place in the 21st century. The Global Alliance Against Hunger and Poverty, an innovative initiative whose founding documents were approved by the G20 in July 2024, brings together countries, international organizations, and entities committed to creating a focused and action-oriented coalition. Many countries have successfully implemented policies and programs against hunger and poverty. We already know what works. What we need is a scale-up finance and a chain of financial support that knowledge to where they are most needed, transforming lives. Apesar de distantes na geopolítica há meio século, China e Brasil cultivam uma amizade estratégica baseada em interesses compartilhados e visão de mundo próximo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2023, o comércio bilateral atingiu o recorde histórico de 157 bilhões de dólares. O superávit com a China é responsável por mais da metade do saldo comercial global do Brasil. O presidente Xi e eu decidimos elevar a parceria estratégica global ao patamar de comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável. Estamos determinados a alicerçar nossa cooperação pelos próximos 50 anos em áreas como infraestrutura sustentável, transição energética, inteligência artificial, economia digital, saúde e aeroespacial. O destaque de Lula no G20 fez ressurgir novamente discussões sobre a sua indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Eis que a revista, por meio de um colunista, diz que Lula aproveita a vitrine do G20 para buscar o sonho do Nobel da Paz. A mesquinhez do colunista não lhe permite enxergar quais são os ideais da esquerda. Eles não entendem o que é você olhar para um ser humano e você se penalizar por ele estar passando fome. O que é, para nós, a injustiça social. Vocês nunca vão entender, porque o coração de vocês é peludo, não é um coração como o nosso. Nós, como o Lula, sentimos
realmente, de verdade, a dor do outro. Nós temos a capacidade de empatia que vocês não têm. Então a mesquinhez desse meio de comunicação, que sempre apoiou Temer, que sempre apoiou Collor, que sempre apoiou Bolsonaro, que sempre apoiou monstros, eles não vão entender qual é a busca do Lula, que não é vitrine nenhuma. Aliás, o Lula não precisa de vitrine, ele é um destaque. Ele não precisa nem fazer uma reportagem ridícula como essa. Não é reportagem, é uma opinião pessoal, porque é um colunista, mas não precisa de uma coisinha como essa para se destacar. Aliás, o Lula foi o criador do G20 social. Agora, entre tantos outros líderes, foi ele quem criou o G20 social com toda a autoridade do mundo que lhe deram. É uma autoridade outorgada pelos outros países do mundo pelo seu combate à fome, tão pouco reconhecido aqui no Brasil, mas muito reconhecido lá fora. Lula conseguiu aprovar por unanimidade a taxação de grandes fortunas pelo globo para o combate da extrema pobreza. Foi Lula. Tão pouco reconhecido aqui no país pela mesquinhez de pessoas como essa que escrevem essa matéria e de uma revista que leva uma coisa tão pequena, tão baixa, tão tendenciosa ao ar. O prêmio Nobel já foi dado a pessoas que estavam promovendo a guerra, como é o caso do Obama. Foi um recordista de guerras e ganhou o prêmio Nobel da Paz. O prêmio em si não diz nada. Que Lula ganhando ou não, curricularmente, pode ter alguma importância para vocês. Mas o Lula, moralmente, ele é um prêmio Nobel da Paz. O mundo todo reconhece ele como estadista que é. Esse jornalistazinho que escreveu essa matéria, na verdade está sentindo muita dor de cotovelo, porque é duro para eles verem o Lula sendo tão respeitado. Vejam a entrada, nós temos vídeos aqui no canal mostrando o Lula como ele é agraciado pelo mundo, como as pessoas têm respeito por ele. Ele não fica isolado como o Bolsonaro ficou, tendo que conversar com os garçons porque nenhum estadista queria conversar com ele. E ele não foi lá conversar por simplicidade com os garçons, por ser um igual. Não. Ele foi lá conversar para poder fazer um videozinho, porque estava ficando muito chato as pessoas filmando ele isolado. O Lula não fica isolado, as pessoas o procuram. A diferença é abissal. Na coluna ainda é dito que Lula busca isso para poder acrescentar um currículo às suas palestras, para que depois ele possa palestrar e ganhar dinheiro pelo mundo. Você acha mesmo, ô imbecil, que o Lula precisa disso para fazer palestras, para ser respeitado? Ele já é chamado no mundo inteiro e será também após deixar a presidência, quando ele quiser deixar. E o sujeito que escreveu é cientista político, e eu, como cientista político que também sou, posso dizer que você não seguiu cientificamente uma linha para fazer uma crítica sobre o assunto. Você se vale do título de cientista político, mas não usa a ciência para fazer uma análise. Você fez uma análise subjetiva sobre o que Lula estaria almejando, como se você pudesse entrar na mente dele e poder nos descrever. Nossa, que poder que você tem, né? É um paranormal você. É mais um idiota que nunca acertou uma. E eu não vou falar o nome, não vou divulgar o link, porque se a gente divulga, você terá mais vitrine do que você realmente tem hoje. Quem é de direita raiz, nunca vai entender o que se passa. Não é pelo dinheiro, é pelos seres humanos a nossa luta. É por justiça social. É para que o mundo seja melhor. Não é para que a economia melhore. Porque não existe economia melhor sem o ser humano ser alavancado juntamente. Vocês nunca vão entender. Vocês são muito ignorantes do ponto de vista emocional. Emocionalmente, vocês são muito frios, muito voltados para si mesmo, muito narcisistas.
Eu diria que às vezes beira a psicopatia, porque vocês não conseguem se colocar no lugar do Lula nem de ninguém. E o Lula, independente dessa questão, vai ganhar o prêmio Nobel, não vai, já ganhou. O Lula já ganhou, porque vocês não sabem como é gostoso você fazer algo que ajudou o próximo. Vocês não entendem isso, nunca vão entender. Lula está agora promovendo o fim da extrema pobreza, o fim da miséria. Está fazendo todos os povos se voltarem para a questão da fome no mundo. Vocês não vão entender. Comunistas das redes sociais, eles criticam Lula por suas políticas e não abrem a boca para falar sobre isso, quando elas, por projetos pessoais, se voltam contra a própria esquerda. Que fique claro, vocês sabiam, Lula não é comunista e nunca será. Mas quando havia lá um fascista, vocês se calavam. Cagões, covardes. Quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A fome e a pobreza não são o resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro Josué de Castro, a fome é a expressão biológica dos males sociais. É produto de decisões políticas que perpetua a exclusão de grande parte da humanidade. Com a aliança, vamos articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento. Aqueles que sempre forem invisíveis estarão ao centro da agenda internacional. Já contamos com a adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras, e 31 fundações filantrópicas e organizações não governamentais. Meus agradecimentos a todos envolvidos na concepção e no funcionamento dessa iniciativa. Foi um ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Os BRICS foi responsável por parcela significativa do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram um mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das terras raras do planeta, 76% do manganês e 50% do grafite. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições dos BRICS rompem com essa lógica. Conseguimos sair do mapa da fome e da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022 em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao votar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em um ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Em um mundo que produz quase 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, isso é inadmissível. Em um mundo cujos gastos militares chegam a 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, isso é inaceitável. A fome e a pobreza não são o resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro Josué de Castro, a fome é a expressão biológica dos males sociais. É produto de decisões políticas que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade. O G20 representa 85% dos 110 trilhões de dólares do PIB mundial. Também responde por 75%
dos 32 trilhões de dólares do comércio de bens e serviços e 2/3 dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Compete aos que estão aqui, compete aos que estão de volta desta mesa, a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. Não por acaso, esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável 1 e 2 da Agenda 2030. Com a aliança, vamos articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento. O Brasil sabe que é possível. Como com a participação ativa da sociedade civil, concebemos e implementamos programas de inclusão social, de fomento da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional, como o nosso Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E com a aliança faremos muito mais. Aqueles que sempre foram invisíveis estarão ao centro da agenda internacional. Já contamos com a adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 fundações filantrópicas e organizações não governamentais. Meus agradecimentos a todos envolvidos na concepção e no funcionamento dessa iniciativa já anunciaram contribuições financeiras. Foi um ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito obrigado.